Bom dia, vamos nos preparar aqui para começar um devocional com mulheres que eu faço toda quarta-feira. Então, vou gravar aqui para poder deixar registrado. Para quem não sabe como que é, ter uma ideia, tá bom? Hoje é quarta-feira de cinzas. Então, a gente faz esse devocional aqui semanal, toda quarta-feira, online no Google Meet. Já tem gente querendo entrar, peraí. Enquanto isso, eu vou dar um breve testemunho de algo que eu tava orando. Tem até que ver qual foi o último dia que eu botei isso aqui, pedindo aqui no caderno de oração. Que eu acho que eu já falei com vocês que eu não tenho só o caderno de gratidão, é a partir desse ano. Eu tenho feito caderno de oração também, que é o registro de minhas orações. E aí divido em vários setores, várias áreas, né? Então eu dividi aqui na área de jejum e propósito, dividi na área do meu casamento, dividi na área, minha área, né? E eu em particular, o B. E família e amigos, né? E não amigos para orar por eles também, né? Pelos inimigos, porque Jesus manda a gente orar pros nossos inimigos, né? Aí, deixa eu ver aqui. Nossa, eu e o B, a gente não tem costume de discutir por nada. E a gente tava quase uma semana ou mais, discutindo quase todos os dias por questões, assim, espirituais, sabe? E eu já tava sentindo, eu sabia que aquilo era espiritual. Então, semana passada Deus me acordou de madrugada para orar. Eu achava que era por uma outra coisa, mas agora eu tô entendendo. Aí, por que eu vou falar isso? Porque ontem a gente passou o dia com amigos nossos, que eram amigos da nossa antiga igreja. E que são pessoas, né, que estão na mesma caminhada que a gente, vivendo o mesmo propósito que a gente. E por que eu tô falando isso? Pra eu mostrar a importância da gente. A gente vai falar sobre isso também no devocional de hoje, lá no final. A importância da gente escolher as nossas amizades, sabe? Amizades com o mesmo valor e propósito que a gente. Aí, uma amiga minha ontem foi usada pelo Espírito Santo para falar algo com o Bernardo que eu já estava pedindo para Deus há muito tempo, que eu não sabia mais como falar. Porque na Bíblia também fala, né, que um profeta ele não tem muita honra na sua própria casa. Jesus ele não teve muita honra na própria casa dele com os irmãos dele, né, pelas coisas que ele falava. Ele era o Deus encarnado e os irmãos não levavam muita fé nele. E eu vejo muito isso no meu casamento, sabe? Eu busco a Deus, o BV, que eu busco a Deus em secreto e tudo mais, blá 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 blá. Mas na hora que eu vou falar com ele das minhas experiências com o Espírito Santo e das coisas que Deus me fala para falar com ele não leva muita fé, porque sou eu, né? Então eu não sei se no fundo ele acha, mas será que foi mesmo Deus que falou com a Isa? Será que é ela que tá inventando isso? Porque a gente, sei lá, tá discutindo, porque ela queria que eu fosse desse jeito, que eu tivesse nesse nível de maturidade espiritual, sabe? Enfim. E aí, coisas simples, eu falava, Bea, você e a Bíblia. Bea, você e a Bíblia, você e a Bíblia. Tipo assim, Deus quer te usar de acordo com o seu propósito, mas você precisa ter o seu tempo, você e a Bíblia lendo, né? Tipo assim, sem focar no que o pastor do YouTube tem pra te dizer, mas no que o Espírito Santo quer revelar através da palavra da Bíblia pra você. E com isso construir intimidade. Sabe? Porque você só constrói intimidade com o Espírito Santo passando tempo com ele. E a forma que a gente tem hoje de passar tempo com o Espírito Santo é através da Bíblia, né? Se você quer saber o que Deus tem para dizer em determinada situação, vai para a Bíblia. Então, assim, tudo tá ali na Bíblia. Só que, de tanto eu falar isso, parecia que ele achava que eu era uma pessoa bitolada, porque eu sempre falava isso. E pra mim é algo simples, assim, tipo assim, realmente, você pega a Bíblia tá aqui, vai lá, tem o seu tempo, todos os dias, lendo, conhecendo quem é Deus, o que ele espera da gente, como que ele age, como que ele fala, como que ele falava com os antepassados, com as pessoas, Moisés, Arão, homens de Deus, né, e mulheres de Deus, como que ele falava? Porque Deus é o mesmo, a mesma forma que ele agia antes, ele age agora. E aí eu tentava falar essas coisas pro meu marido, só que não adiantava, sabe?
tudo bem, ele tinha um tempo com Deus dele, mas ele achava que Deus também usa as pessoas, mas ele achava que ele podia ficar horas no YouTube aprendendo também que ia ser a mesma coisa. Só que não é, sabe? Eu não tô condenando a gente assistir pregação no YouTube, nada disso. Mas a gente precisa ter sabedoria. Isso não pode substituir o nosso secreto com Deus, sabe? O nosso aprendizado. A nossa oração antes de ler a Bíblia, pedindo, Senhor, revela. Espírito Santo, revela o que o Senhor tem pra mim aqui. Em nome de Jesus, eu creio na sua palavra, que ela é viva, e eu creio que o Senhor quer ter um relacionamento íntimo comigo, porque o Senhor já me ama independente do que eu faça. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o seu único filho unigênito para morrer na cruz por mim. Então fala comigo, me revela, o que eu preciso ter de revelação hoje? O que eu tenho que entender daqui hoje, Deus? Então, assim, esse entendimento dessa convicção estava faltando para ele, sabe? E eu sei que a gente só vai viver a vida que Deus tem para nós quando ele se posicionar espiritualmente, sabe? Quando ele for o líder espiritual da casa mesmo, sabe? Quando ele chegar e falar assim, olha, Deus falou comigo através... Eu tava lendo aqui esse capítulo hoje e Deus me revelou isso aqui, sabe? Porque ele tem chamado de mestre. Então, assim, e isso é uma promessa bíblica que eu tô falando aqui, né? Tá lá no Novo Testamento, no início dos Evangelhos. Buscai ao reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, essas demais coisas que vão ser acrescentadas na vida do meu marido, que ele tá querendo e tudo mais, só vão acontecer quando ele colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe? Quando ele tiver realmente essa constância em buscar a Deus, não só pelo que tem que fazer, sabe? Pela obrigação, mas porque mas através do entendimento de que ele é dependente de Deus diariamente, para que ele esteja matando a carne diariamente e santificando a vida dele, e com isso se aproximando de Deus, né? E conhecendo mais a Deus. E aí, conforme ele vai criando essa intimidade, Deus vai dar o direcionamento para onde ele tem que ir. E eu falo isso, gente, é sério, Deus é específico. Tipo assim, a gente precisa ser específico nas nossas orações, porque Deus quer ser específico nas direções que ele tem pra dar pra gente, sabe? Mas enfim, só contando isso aqui, porque era algo que eu tinha orado. Eu tava aqui na abazinha do B, falando, Senhor, ó, a última coisa que eu escrevi foi dia 13, mas provavelmente é mais recente. Eu botei, Deus, ele já começou o dia falando... Gente, estou sendo totalmente vulnerável aqui com vocês para vocês entenderem um pouco. Vou ler um pouco dos que eu escrevi. Dia 13 eu falei assim, Deus, ele já começou o dia falando do que ele ouviu de um homem do YouTube ontem. E eu dormi com ele falando sobre esse mesmo assunto. Você sabia que tal assunto, as primícias e o dízimo eram só para os israelitas e tal? Um assunto lá. E aí, a gente meio que discutiu, porque eu não fui totalmente a favor daquele entendimento que ele tinha colocado no coração como a verdade plena, sabe? Então eu fui um pouco contra a visão dele, né? E porque desconstruía tudo o que eu aprendi durante anos, né, sobre esse assunto. Então eu escrevi aqui, Senhor, no poder do seu poderoso nome, traga a ele a luz da tua verdade sobre esse assunto e sobre todas as demais dúvidas que ele tem e tudo mais, porque acabava que a gente estava discutindo, sabe? Porque, pra mim, quando ele falava, eu tô ouvindo isso no YouTube, pra mim isso era gatilho, um gatilho ruim, porque ele se afastou de Deus por ficar ouvindo coisas no YouTube, sabe? Debates teológicos e tal, então isso trazia tanta dúvida pra mente dele, que ele se afastou totalmente de querer buscar Deus. Sabe? Começou a ficar com uma repulsa assim de Deus, sendo que Jesus não tem nada a ver com isso. Entende? Então ele mesmo chegou a falar que estava fazendo mal a ele, todas essas coisas. Enfim. E aí eu tinha escrito aqui, né? Sobre essas coisas. Falei, Senhor, não tô aguentando mais a situação. Eu declaro, eu escrevi aqui, ó, dia 16.
eu declaro, Pai, em nome de Jesus, pelo bem do meu casamento, traga à luz toda a sua verdade pro B, sabe? Porque ele parece estar decepcionado com antigos ensinos e tudo mais. E o nosso casamento só fica de pé com o Senhor sendo o solo fértil desse casamento, a base da nossa família. E aí eu pedi aqui pra Deus, falei, Senhor, tira as mentiras, traumas, feridas da mente do meu marido pelo poder que há no seu nome, sabe? E aí eu declarei em fé, obrigada, porque pela fé eu declaro que meu marido já é o homem que o Senhor espera que ele seja pra mim e para todas as pessoas ao nosso redor, sabe? Porque quando a gente tá posicionado no centro da vontade de Deus, consequentemente, a gente vai estar cumprindo o propósito dele para nossa vida, sabe? Porque o dom que a gente tem específico, ele serve para cumprir o propósito específico que Deus espera de nós. Só que na verdade o propósito não é só pra gente. É claro que a gente sendo obediente, cumprindo o nosso propósito, Deus ele derrama bênçãos consequentemente, porque tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. E na palavra também fala que bênçãos acompanham aqueles que creem, aqueles que vivem de acordo com a palavra. Então, assim, quando o B estiver nesse lugar, porque o homem na família, gente, além de que Jesus espera que o homem ame a sua mulher, assim como Jesus amou a igreja, o homem ele é o líder espiritual da casa, sabe? O meu marido ele deveria orar, jejuar, ler mais a Bíblia, entender mais da Bíblia do que eu, entende? Então assim, eu vejo isso hoje em dia, muitas famílias desestruturadas por conta disso. Tanto que a gente vê muito isso, né? Tipo, devocional para mulheres. A gente tem sempre mulheres se reunindo, mulheres juntas, conferência de mulheres, café da manhã das mulheres. A gente vê muito isso nas mulheres, né? Então, por que a gente vê isso muito com as mulheres? Porque os homens não estão posicionados nesse lugar, entende? Então, você não vê devocional de homens, você não vê reunião de homens para poder falar de Deus. Então, assim, os homens, o trabalho de Satanás nesse mundo é tirar os homens desse lugar, sabe? Porque quando os homens estão posicionados nesse lugar, a família toda tá cumprindo o propósito, a família toda tá sendo bem direcionada, porque a direção, a sabedoria vem do homem. O nosso papel é edificar o nosso lar, né? Ser essa mulher de oração também, tudo mais, mas para complementar tudo que o nosso marido já tá fazendo espiritualmente, entende? Então, assim, eu sei que o propósito de eu estar junto com meu marido é um propósito realmente espiritual, sabe? Não é nada natural. O meu marido não era um homem rico, um homem tal, um homem isso, um homem aquilo, para que eu quisesse, sabe? Eu não tô com isso, com ele por causa disso. E eu já falei isso pra ele, eu estou com você, porque nos falaram e eu senti, confirmando no meu coração, que a gente tem um propósito espiritual ministerial juntos, maior do que a gente pode imaginar, sabe? E é muito difícil a gente ver isso hoje no natural, né? Mas enfim, eu preciso que ele faça parte dele, pra gente poder entender isso o mais rápido possível. Porque eu falo que eu não quero ser igual os homens que ficaram no deserto 40 anos. E Deus botou eles lá para eles atravessarem aquele deserto em rumo à terra prometida, que era Canaã, que emanava leite e mel, para eles ficarem ali por 40 dias. E por causa da murmuração, porque eles não foram obedientes, eles atrasaram o plano de Deus para 40 anos, gente. Imagina você ficar num determinado processo da sua vida 40 dias, quer dizer, o objetivo era ficar 40 dias e você ficar 40 anos. E eu falei assim, eu não quero ser isso. Então eu preciso que você se posicione. Então, assim, a minha luta diária com Deus, meus jejuns, oração, babá, era tudo pra isso. E aí, graças a Deus, dia 16 eu escrevi isso. E ontem, Deus me respondeu exatamente tudo que eu falava pra ele, que eu não sabia o que falar. Deus usou uma amiga minha, e eu não falei nada disso pra ela, nada, porque a gente nem tava conseguindo, que ela trabalha muito, falar no WhatsApp, nem nada disso. A gente só se encontrava, tipo assim, presencialmente, e a gente não se encontrava uns 3 ou 4 meses. Enfim, eu não falei nada dessas coisas. Parece que ela leu meu caderno de oração, e é claro, com as palavras dela, ela falou de uma forma que o meu marido ouve, sabe? Porque ela é uma mulher muito inteligente, né? Ela é pastora, ela é psicanalista, ela é pedagoga, ela é professora, né, da UFRJ. Então, assim, ela tem
essa área intelectual, ela sabe passar uma mensagem de uma forma clara. E eu não estava conseguindo fazer isso com meu marido. Porque né, mistura sentimento, mistura tudo, então a gente acaba que não fala da melhor forma possível. Mas enfim, só dando um testemunho, porque Deus realmente falou tudo o que eu estava sentindo e a forma que meu marido precisava se posicionar, porque pessoas precisavam dele, entende? Pessoas precisavam que ele se posicionasse no chamado dele. Só que ela falou de uma forma tão calma, mansa, de uma forma tão sábia, que ele prestou atenção e ele entendeu tudo. E aí, depois que ela terminou de falar, ele chegou pra mim e eu falei assim: Bê, você entende agora por que a gente estava discutindo? Porque realmente é espiritual. Porque o maligno, né, Satanás, ele tá o tempo todo ao nosso derredor para roubar, matar e destruir a nossa vida, o propósito que Deus tem para nossa vida. Essa é a missão dele, né? Então, quando a gente não é tão espiritual, a gente não busca as coisas espirituais assim, com tanta sede, com tanta fome, acaba que a gente não tem tanto discernimento espiritual das coisas que estão acontecendo. Então, como eu já tô nessa caminhada com mais afinco do que o meu marido, eu consigo perceber, sabe, o que é uma guerra espiritual, o que é Satanás tentando roubar a semente do coração dele e do nosso casamento, consequentemente. Porque se Satanás afeta a vida espiritual dele, consequentemente afeta a minha vida espiritual, porque eu vou ter que me posicionar espiritualmente em algo que eu não precisaria, se ele tivesse posicionado, entende? Então, assim, isso sobrecarrega espiritualmente, isso cansa emocionalmente. E a gente tá ali naquela peleja, né, diariamente. Então, assim, a missão de Satanás é essa. Então, eu já tinha percebido isso há umas 2, 3 semanas atrás. Eu tentava falar com ele, ele achava que era, tudo que você acha que é espiritual, blá. Só que, na verdade, é isso. Enfim, e aí Deus usou essa minha amiga pra poder falar com ele, gente. E eu tô aqui contando esse testemunho. Claro que foi muito diferente do que eu tô contando aqui, eu tô resumindo. Mas só para dizer que Deus é um bom pai, Deus ouve nossas orações. Por mais que a gente ache que ele não está fazendo, Deus está fazendo, Deus ouve as nossas orações quando a gente, né, ora realmente com fé, acreditando que ele está ouvindo. E ele responde no tempo certo, gente. Graças a Deus que esse tempo, nesse caso, dessa situação específica, foi rápido, porque eu vou falar para vocês que eu tava cansada, desanimada em relação a isso, sabe? Mas enfim, vamos começar o devocional de hoje, especificamente. Eu vou orar pra gente começar. Senhor, obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada por esses dias que a gente pôde descansar, Senhor, porque você é um bom pai, né? Então você realmente sabe que a gente precisa desse descanso. Então nos dê sabedoria para descansar, Senhor, porque se até o Senhor descansou depois de ter feito céus e terra, esse mundo, todas as coisas, no 7º dia o Senhor descansou. Se o Senhor fez isso porque o Senhor sabe que é necessário. Então, que a gente possa saber descansar verdadeiramente, poder desfrutar dos dias que o Senhor nos dá. Obrigada, porque nós somos extremamente privilegiadas de termos um teto para morar, nós termos internet para que a gente consiga se conectar e estar vivendo, né, esse mundo virtualmente que tem lá seus benefícios, né, mas que a gente saiba viver também com sabedoria, porque nós sabemos que é um meio que nos distrai de nós mesmos, da nossa vida, dos nossos objetivos, da sua presença. Então nos dê sabedoria em relação a isso, Pai. Eu te peço também que tudo que eu vou falar aqui que não seja eu falando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que seja o Senhor me usando para a honra e glória do seu nome, para falar somente o que o Senhor quer que eu fale, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor sabe que eu tenho temor em relação a essa posição de estar falando, Senhor, a sua palavra, Deus. Mas eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está me ajudando. Então, prepara, Deus, o solo fértil do nosso coração, Pai, para tudo que a gente vai estudar junto aqui hoje, Deus. E que isso realmente seja uma semente que vai dar bons frutos, Senhor, que vai crescer, se formar galhos e árvores e produzir bons frutos, não só pra gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Que a gente seja, onde quer que a gente vá, a Bíblia que muitas pessoas não leram, Senhor, bons exemplos, Senhor, de cristãos, de pessoas
que são os seus discípulos, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço no poder que há no teu nome. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje, semana passada a gente falou do adubo do perdão, né? Adubo chamado perdão. E a gente usou Efésios 4:32, onde falava: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, a gente falou, né, que não tem como a gente falar do perdão sem falar da ofensa, né, e do ofensor. Então, a gente falou um pouco disso. E dei exemplo da história de José, né, que era o grande governador do Egito e que ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, motivados, né, por inveja, por maldade. Só que ele decidiu perdoar e entregou a vingança para o Senhor, né? Então, por mais que os irmãos venderam ele, jogaram ele num poço, venderam ele, forjaram, né, a própria morte dele, venderam ele como escravo. Deus colocou ele lá, né, como escravo, mas ele cresceu e foi colocado em posição de governador do Egito, né, que era a posição a posição inferior ao rei, né? Então, acabou que depois os irmãos, né, todo mundo teve uma fome no Egito, os irmãos precisaram ir até o rei do Egito para poder pedir por alimentos e tal, e quem estava lá para receber era o próprio irmão deles. E aí a atitude de José foi pagar o mal com o bem, né? Então isso é um grande exemplo para nossa vida, que se a gente quer, né, desfrutar de uma vida plena e próspera, a gente tem que ter esse coração perdoador, né? Então, só pegando um gancho aqui pra gente relembrar o que a gente falou semana passada. Então, realmente o perdão é um processo de cura e quem cura é esse jardineiro, né? Que na verdade é Jesus, né? Que ele já preparou esse terreno de restauração pra gente. Então, a gente só precisa decidir perdoar, entregar a Deus, que Deus vai nos ajudar nesse processo, né? Porque o perdão, ele é um adubo que fortalece as nossas raízes, né? Para que a gente dê bons frutos. E Deus quer cuidar disso com a gente, né? Pela gente. E hoje a gente vai falar do adubo chamado passado. O versículo que a gente vai usar é o mesmo que a gente já usou em uns devocionais atrás, em Lucas 13, que fala do homem que vai cuidar daquela figueira. Eu não sei se vocês lembram dessa parábola, que o dono do lugar, da plantação, falou: não, essa planta aqui não dá figos, vamos cortar ela e tirar. E aí o homem que estava responsável, sendo o cultivador ali, o cuidador daquelas plantações, falou: não, senhor, dê mais uma chance para ela, que eu vou trocar o adubo ao redor, e se ela não der fruto em 1 ano, se eu não me engano era 1 ano, a gente pode cortar. Então, assim, ele é como se fosse Deus, que olha pra gente e fala assim: não, eu quero dar mais uma chance pra minha filha, deixa ela nas minhas mãos, que eu vou cuidar, eu vou adubar essa terra e ela vai dar os frutos que ela tem que dar. Então, Deus age assim com a gente. Então, o versículo que eu vou pegar um pedacinho desse de Lucas 13, que é: respondeu o homem, né? Senhor, deixa por mais 1 ano. Exatamente, é isso, é 1 ano. Deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Então, essa árvore aqui dessa parábola de Lucas 13, ela se mostrou infértil, né? Como eu já tinha falado. E uma das providências tomadas pelo aquele jardineiro foi colocar o adubo em suas raízes. E aí a gente pode parar e se perguntar: mas que adubo seria esse, né? Então, assim, pra gente responder essa pergunta, a gente tem que se recordar do que se trata a nossa natureza. Sabe, a nossa natureza, na verdade, a nossa natureza carnal, né? Mas no caso dessa árvore, a natureza dela se trata de uma matéria orgânica ou de um vegetal, né, que se decompôs, de alguma coisa que se decompôs ali, de um vegetal que morreu.
né? Esse é é a natureza daquela árvore ali, né? Ou de uma matéria orgânica, de uma folha que caiu, de restos de passarinho, de cocô de passarinho, alguma coisa assim, ou de algum vegetal decomposto. Ou seja, os resíduos do adubo, eles vêm de coisas do passado, né? De coisas antigas, né? Na nossa vida, assim, pegando uma comparação com a nossa vida, né? Essas coisas do passado, esses adubos antigos, matéria orgânica, vegetal, decomposto, algo que já morreu, um dia já foi vivo. Então isso é a resíduo do adubo que vem de coisas do passado, né? Que antes tinha vida. Então, isso é o que a gente pode chamar, trazendo para a vida assim, nossa vida, de ciclo já encerrado, sabe? Ou de estações que ficaram para trás, algum acontecimento ou situação que a gente enfrentou em alguma outra fase da nossa vida, em alguma outra época. E é exatamente esse composto de ruídos que fortalece as nossas raízes hoje, sabe? No caso da árvore lá, e no caso da natureza, na natureza esse adubo ele é usado para se misturar a uma terra para poder regenerar essa terra e tornar essa terra fértil. Então, da mesma forma, a gente não tem como descartar o nosso passado, porque é ele que permite com que Deus transforme o que a gente enfrenta e o que a gente passa no presente. Sabe? Tá dando para entender? E aí, consequentemente, no futuro, né? Porque o que a gente vive no presente acaba que influencia o nosso futuro. Então, para que é Deus que permite com que todo esse solo, todas as coisas do passado sejam regeneradas e se tornem férteis. Ou seja, transforme todo esse adubo antigo, que é no caso as coisas que a gente enfrenta, o que a gente passou, até mesmo o nosso presente, e consequentemente esse presente influencia no futuro, mais produtivo e melhor. Certo? Então, assim, pensando com sensatez, usar o adubo certo das nossas experiências, nossas experiências vividas, sejam elas, sei lá, traumatizantes, doloridas, alguns relacionamentos rompidos, alguma perda, algum trauma, tudo isso pode servir para fortalecer as nossas raízes com o objetivo de fazer crescer aquela árvore para o propósito que ela tem. Entende? Então, assim, é claro que isso, tudo que eu tô falando, não significa reagir diante das lembranças ruins sem sentir dor, sabe? Sem se incomodar, sem trazer um certo peso, sabe? E sem. Não significa reagir assim, sabe? Ignorando aquilo. Mas, na verdade, em Jesus, em Cristo, todas as coisas. É o que eu já tinha falado com vocês, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso tá em Romanos 8:28. E esse adubo, ele pode sim fortalecer as nossas raízes e nos proporcionar cura verdadeira em Cristo. Então, assim, nada do que a gente viveu é em vão, sabe? E se nada do que a gente viveu foi em vão, nem no passado, nem no presente, pela graça de Deus, será recompensado pelo Senhor para fortalecer o nosso interior. Então, assim, a gente não pode esquecer que através da gente, assim, do nosso interior, a gente tem duas opções, né? Quando algo acontece. A gente tem a opção de superar uma situação difícil e se tornar mais forte e mais madura. Ou então, a gente tem a opção de se entregar ao vitimismo, à falta de perdão, à culpa e, consequentemente, ao pecado, né? Porque se a gente sente tudo isso, sente vítima, não consegue perdoar, a gente tá com culpa sobre a gente, tudo isso nos leva a pecar, né? Porque tudo isso são obras da carne, né? Não vem do nosso espírito, né? Do fruto do Espírito Santo. Porque
O vitimismo nos coloca de posição de inferioridade, né? Como se a gente não soubesse quem é o nosso pai, sabe? E toda a autoridade que a gente tem como filho. A falta de perdão vem do nosso na nossa falta de entendimento de que Deus nos perdoou de todas as coisas, que deu seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, sabe? Então Jesus, ele mesmo falou na Bíblia, no Novo Testamento. Pedro fala, mas quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes 7? E Jesus falou, não, muito mais do que isso, infinitamente mais vezes do que isso. Então o perdão é algo básico da vida cristã, porque Jesus perdoa a gente diariamente, incontáveis vezes por dia, sabe? Se a gente vai até Ele com arrependimento sincero, nosso direito é restaurado de filho. E na palavra também fala que Deus joga no mar do esquecimento um arrependimento verdadeiro e sincero. Deus joga no mar do esquecimento, como se a gente nunca tivesse pecado aquilo ali, sabe? Então, eu falei da culpa também, né? A culpa, ela vem de Satanás, porque o fardo de Deus é leve, leve e suave. Isso também tá na palavra, o meu fardo é leve e suave, o meu jugo é leve e suave. Então, assim, toda culpa que tenta dominar a gente, e a culpa tenta nos paralisar e acaba nos afastando de Deus, é maligno. Ela não vem de Deus. A culpa não vem de Deus, a culpa vem de Satanás. Que ele que vem para condenar a gente, sabe? Para apontar o dedo, para tirar nossa fé, porque ele sabe que isso nos afasta de Deus, né? Porque se a gente pegar um exemplo, Adão e Eva, quando eles pecaram, né, que eles comeram do fruto proibido, a primeira atitude deles foi se esconder de Deus, sabe? E aí Deus fala, Adão, onde você está? Ele estava se escondendo, porque a culpa faz isso, faz com que a gente se afaste, que a gente se esconda de Deus. E na verdade, quando a gente peca, é aí que a gente precisa entender que a gente precisa de Deus, sabe? Que a gente precisa dele para nos ajudar a vencer contra o pecado, que a gente precisa dele pra gente ter o nosso perdão restaurado, sabe? Então, assim, a gente tem essas duas opções, sabe? Com as coisas que acontecem com a gente. Ou superar essa situação difícil em Deus e se tornar mais forte e mais maduro espiritualmente, ou se entregar a esse vitimismo, a falta de perdão, a culpa e, consequentemente, ao pecado, sabe? Então, assim, por isso, a gente não pode reclamar do adubo que foi aplicado nas suas raízes, sabe? Quando eu olho para trás e eu vejo todas as coisas que eu passei, todas as dificuldades, todos os traumas, todos os abandonos, rejeições, falta de amor, tudo isso, eu penso que isso me tornou uma mulher realmente mais forte, mais madura hoje, sabe? Porque eu consegui, glória a Deus, não reclamar das coisas que aconteceram e levar tudo isso para Deus, para que Ele adubasse a terra do meu coração, sabe? Da árvore que eu sou hoje, sabe? Então, assim, por isso a gente não... Eu acredito que isso é um conselho de algo que eu peguei pra mim, sabe? De não reclamar do adubo que foi colocado ao redor das minhas raízes. Porque muitas vezes a gente vai olhar, provavelmente ele não cheira bem, sabe? Aquele adubo fedorento. E muitas vezes ele não vai ter um aspecto bonito, e nem um aspecto que a gente imagina, nem que a gente gostaria. Mas, na verdade, definitivamente, ele é o que a gente precisa, sabe? Para cumprir o propósito que Deus tem para nossa vida. Então, assim, o que eu posso falar pra gente hoje é que, embora o passado ele seja uma roupa que não serve mais pra gente hoje, com certeza ele é uma lição e cura que a gente vai levar pro nosso futuro, sabe? Então, por isso, a gente não pode desprezar o que esse adubo tem para nos ensinar. E aí, complementando isso, eu queria trazer aqui um novo tema, que é sobre o que eu falei hoje, que é sobre estar bem acompanhada em todo esse processo. O versículo que eu vou pegar é João 14,
versículo 16 até 18. Tá lá. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não os deixarei órfãos. Sabe? Deus fala isso pra gente, ele não vai nos deixar órfãos. Então, muitas vezes a caminhada ela pode estar sendo desafiadora, sabe, na nossa vida. Mas ela não deve ser solitária, sabe? Jesus prometeu, primeiramente, que ele estaria sempre com a gente. E Deus está sempre com a gente. Sério, gente. Ele só espera que a gente esteja com ele também, sabe? Porque diariamente ele tá querendo se conectar com a gente, falar com a gente, trazer luz a alguma coisa, nos dar direção. Então, assim, Cristo, quando ele foi, né, ele subiu pro céu, ele nos presenteou com o seu amigo, seu intercessor e o consolador dele, que é o Espírito Santo. Então, assim, a gente é templo do Espírito Santo, a palavra fala disso. É um privilégio a gente ser templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita dentro de nós, sabe? Na nossa intuição, entende? E aí, além disso, a Bíblia, ela é clara. A Bíblia é clara em revelar pra gente a importância da comunidade de pessoas, sabe? Da comunhão de irmãos que nos envolve, que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes, através deles, que a gente é tratado, que a gente é confrontado, que a gente é santificado, que a gente é curado. Quando a gente está em unidade. Então, por isso que é importante a gente também estar numa igreja local, sabe? Porque ali é a unidade do corpo de Cristo. Sem estarmos na igreja, nós somos a extensão do corpo de Cristo, a extensão. Mas a gente não está inserido na unidade, sabe? Porque um corpo, ele não funciona bem sem a perna, sem o braço, igual o nosso corpo, né? Então, assim, a passagem de Lucas 13 que eu li lá atrás, também é referência para a base de muitos temas que a gente tem falado aqui, né? Então, voltando, ele conta sobre aquela figueira que cresceu no meio daquela vinha. Aquele jardineiro ali, ele conseguiu fazer com que aquela figueira frutificasse, trocando o adubo ao redor, sabe? Então, isso me faz pensar no quão necessário é a gente se conectar com as pessoas certas na nossa caminhada, sabe? E eu costumo dizer que as pessoas certas, elas estão indo para o mesmo lugar e acaba que elas se encontram, sabe? Deus, ele sabe todas as coisas, de todos os tempos e de todo o propósito que a gente precisa viver. E eu não tenho dúvida, por exemplo, assim, que o Senhor, que Deus, ele vai apresentar as amizades certas para vocês conseguirem ter essa caminhada cristã, sabe? Eu realmente acredito que o que a gente está fazendo aqui é uma forma de criar essa amizade, sabe? Por mais que seja virtual, é uma amizade, entende? Pela nossa jornada. Eu edifico a vida de vocês, eu sou edificada pela vida de vocês ao mesmo tempo também. Então isso tudo é uma bênção, sabe? Contínua. Por quem semeia a semente e quem tá ali recebendo a semente no solo, sabe? E acaba que tudo isso vai ser frutífero e vai cumprir um propósito pro qual a semente foi criada. E assim, por um outro lado, quando a gente vê assim um lugar inadequado para aquela semente crescer, a gente também vai encontrar muitas mulheres assim nesse caminho que vão precisar de ajuda, né? Eu preciso constantemente de ajuda. Eu acredito que vocês também precisam de ajuda. Então, assim, além de tudo isso, o que a gente precisa entender é que enquanto a gente caminha, né, no destino que Deus tem para nossa vida, nesse caminhar, muitas vezes a gente vai ter que se afastar de algumas pessoas que não estão caminhando na mesma direção com a gente. Porque isso atrapalha muito, sabe? Isso confunde muito a gente na caminhada. Então, às vezes, Deus nos afasta para nos proteger e para nos crescer em maturidade espiritual para depois, se for o caso, levar Deus para essas outras pessoas também, sabe? Mas, assim, tudo tem um tempo,
né? A gente vai saber discernir. Eu já discerni todas as pessoas, não sei se todas, mas muitas pessoas que Deus me afastou nesses últimos anos, sabe? Pessoas que eu fiquei muito chateada e não conseguia descer há pouco tempo, porque eu fiquei assim, caraca, eu era a melhor amiga dessa pessoa. Só que hoje nossos valores estão tão diferentes, que é muito difícil, sabe? Eu e ela, a gente sente isso, entende? Porque eu tô completamente com valores opostos. Então, é difícil uma amizade, né, permanecer dessa forma, sabe? Porque imagina, duas pessoas que pensam totalmente diferentes. É difícil, né? Mas enfim, tudo isso Ô, pra... Isa, você falando ontem, eu fui viajar, né? E eu tava ontem no terminal Tietê com a minha mãe, a gente lá em São Paulo, conversando sobre amizades. Eu tava comentando. Tem uma colega minha que mora em São Paulo, né? Da Sim, pedagogia. E depois que ela transferiu a pedagogia para a Unesp, os caminhos ficaram muito diferentes, sabe? O mesmo propósito que eu, né? E aí eu ontem, você falando isso, é o que eu tinha falado justamente isso para minha mãe na hora que nós fomos comer. Aí eu tava subindo as escadas, que nós preferimos subir as escadas porque lá tava um elevador muito cheio sim. de lotação. E aí a gente tava falando sobre isso. Eu acredito. Porque isso é muito comum, gente. O Espírito Santo é o mesmo, sabe? O Espírito Santo, ele é o mesmo. Às vezes, os mesmos assuntos, às vezes, que vocês estão falando, é o mesmo assunto que ele colocou no meu coração, sabe? Ele é único. Mas, enfim, é engraçado essas coisas, né? Baterem sempre, muitas vezes, certinho. E é exatamente isso. Tipo assim, é crucial na nossa vida a gente discernir quem são aqueles que vão nos impulsionar na caminhada e quem são aquelas pessoas que acabam que, sem saberem, elas estão puxando a gente para baixo, sabe? Então, assim, certamente a gente precisa, né? É claro, nessa caminhada a gente precisa se dispor a servir aos outros e ajudar as pessoas nas suas fraquezas, mas a gente jamais pode deixar com que, entre aspas, assim, não temos tempo de nos perder com aquelas pessoas que não estão no mesmo rumo com a gente, sabe? Eu não sei se ficou claro isso. Então a gente tem que balancear isso. Tipo assim, não, eu sei, aquela minha amiga ali, ela precisa de Jesus, tudo mais, tudo mais. Então assim, eu preciso servir a ela e tudo mais, eu tenho que ajudar ela nas fraquezas delas. Amém, você tem que ajudar. Mas a gente tem que ter cuidado para que aquela pessoa ali acabe fazendo com que a gente se perca no caminho que a gente tá, sabe? Porque se isso acontece, muitas vezes o resultado disso é um atraso, um desgaste, um desânimo e até mesmo um regresso na nossa trajetória. Então a gente precisa ter esse discernimento espiritual para entender qual é o tempo certo de fazer todas as coisas, sabe? Então, assim, algo que a gente precisa realmente sair hoje pensando e refletindo e decidindo também, né? Aprender a nos cercar das pessoas certas. Então, assim, isso antes de se tornar uma decisão, ele foi uma oração na minha vida, sabe? Senhor, eu peço para que você me mostre quem são as pessoas que devem continuar na minha vida e quem são as pessoas que precisam sair da minha vida, para que eu consiga seguir os seus caminhos, sabe? Então, assim, o meu conselho para vocês é orar por isso, sabe? Ser específica mesmo, para que a gente ouça a voz do Espírito Santo e que a gente clame por discernimento espiritual, sabe? De todas as coisas que a gente precisa. E eu tenho certeza que quando a gente ora com fé, crendo que Deus está ouvindo, Deus vai mostrar o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer e quando a gente deve fazer, sabe? Isso é a sabedoria que fala, né, no livro de Provérbios. Então, assim, o meu desejo hoje é que, diferente daquela figueira, que a gente possa frutificar e alimentar muitas pessoas nessa geração, sabe? A minha oração é que realmente que a gente seja uma resposta de Deus para nossa família,
para o nosso bairro, para o nosso trabalho, para a nossa rua, para nossa nação. E que, se o Senhor permitir, para esse mundo, sabe? Então, assim, um conselho final seria pra gente fazer boas alianças nessa caminhada. Que a gente não fique só trancada, né, no nosso quarto de oração, no nosso secreto com Deus, mas que a gente também se rodeie das pessoas certas, sabe? Porque nós precisamos uns dos outros. Jesus sabia disso. Tanto que Jesus não andou sozinho. Jesus elegeu 12 discípulos e entre esses 12 discípulos ele elegeu 3 mais próximos, 3 íntimos, sabe? Então, assim, a gente tem que ter sabedoria para também discernir tudo isso. E Deus quer nos dar a sabedoria. E a gente precisa dessa comunhão, sabe? A gente precisa viver o corpo de Cristo. Não sozinha, a gente não consegue sozinha, sabe? Mas juntos, com Deus, como noivas de Cristo, a gente vai vencer, a gente vai chegar com sucesso no final da trajetória que Deus espera para nós, sabe? Até pouco tempo atrás eu vivi isso, sabe? Momentos em que eu pedi para Deus, Senhor, me presenteie com amigas, mulheres que são próximas de Jesus, amigas que são amigas do Senhor também, sabe? E eu não tô falando assim de uma espiritualidade mística ou revelações assim extraordinárias, sabe? Mas sim de pessoas simples, sabe? Pessoas simples como Cristo, que são gente como a gente, sabe? Mas que possuem uma vida espiritual saudável e de verdade, sincera, sabe? Genuína, assim. Então a gente precisa dessas pessoas. Então, assim, ore para Deus sobre os seus relacionamentos. E eu tenho certeza que Ele vai te responder. Amém? Essa é a palavra de hoje, gente. Eu declaro que em nome de Jesus nós vamos ter a sabedoria dos céus para conseguir se conectar com as pessoas certas, para conseguir estar no local certo e ter as alianças que o Senhor quer que a gente tenha aqui na terra, sabe? Que a gente tenha a sabedoria de entender quem precisa ir, no momento que precisa ir, porque se a gente quer realmente, né, vencer nessa caminhada, a gente precisa discernir essas coisas, sabe? Saber diferenciar essas coisas, ter sabedoria de respeitar, porque o não de Deus, ele é bênção na nossa vida. E o quanto antes a gente entender esse não de Deus, antes a gente vai viver as coisas que Ele espera de nós. Amém? E eu quero que vocês saibam que eu sou uma dessas pessoas para vocês. Então, mais uma vez, eu vou falar, sempre que vocês precisarem de algo no particular, ou mesmo ligar, estarei disponível aqui para vocês quando vocês precisarem. Amém? Amém. E é isso, gente. Tem algo que vocês queiram compartilhar? Ou tá tudo certo? Pra gente encerrar aqui, eu acho que desde um primeiro momento que eu comecei esse ano de 2026, querer ser uma pessoa totalmente diferente do que eu fui nesses anos, sabe? Uhum. E eu tô vendo uma transformação muito bonita que Deus está fazendo na minha vida. Nossa, tá sendo muito bom os devocionais, a constância, né, Isa? Tipo assim, não é só dentro de um quarto, é com as pessoas, é na igreja. Então, isso tá me fazendo muito bem, sabe? Não tô com aquela preguiça de orar, sabe? E eu queria que... Eu tinha falado isso no ano novo agora, dia 31 de dezembro, que eu queria que 2026 não fosse um ano vivendo piloto automático, Sim. sabe? Que a gente vive num automático terrível. Exato. Parece uma coisa. E aí a gente vai atropelando, sabe? Isso, Exato. vai atropelando. Aí chega no final do ano, você fala, nossa, eu vivi totalmente no automático. Sim. E não é todo dia. E não é todo dia, assim, claro, vai ter dia que a gente não vai estar bem, é normal. Vai ter dia que a gente está feliz. Mas com Deus, Isa, as coisas são mais fáceis, assim. Então, parece que você consegue, sabe? Exato. Exatamente. A gente falou sobre isso ontem lá com as nossas amigas. A gente não tem uma visão de que
a vida cristã é difícil, assim, tipo, é pesado. Porque, na verdade, a vida sem Deus é difícil e é pesada, sabe? A vida com Deus, ela se torna leve. Porque as coisas vão fluindo naturalmente. E por mais que esteja um caos no nosso redor, a circunstância seja difícil, a gente está com a paz que excede o entendimento, a gente está com uma esperança, sabe, inexplicável, e o problema tá lá. Entende? Então, assim, realmente a vida com Jesus, ela é mais leve, sabe? Não tem peso. É realmente isso. Que a gente consiga viver isso sempre em nossas vidas, em nome de Jesus. Então é isso, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, porque é sempre bom quando a gente tá junto e a gente tá aprendendo junto e a gente troca. Eu realmente fico muito feliz com esse ambiente aqui que a gente tem criado e a gente tem conseguido ser constante. E parabéns pra vocês, né? Porque eu sei que acordar cedo e estar aqui muitas vezes não é fácil. Pra mim, às vezes não é fácil ter que acordar. Mas a gente tem sido fiel no pouco, né? E eu sei que Deus vai nos honrar no muito. Porque o que Ele tem pra nós é muito melhor do que a gente pensa. Então é isso. Bom dia pra vocês, Bru, bom trabalho, que Deus te abençoe, te livre, te guarde onde quer que você vá, a Fê também, onde quer que você vá, eu também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, gente. Fique com Deus.